Venho a ti me confessar pra minha alma. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez reunidos aqui para podermos cultuar o nome do Senhor e você aí na sua casa para nos acompanhar em adoração, com alegria, pelo fato de ter o privilégio de participar de uma celebração, de um culto em louvor ao Deus vivo e todo-poderoso. Quero te convidar a curvar sua cabeça para a gente fazer uma oração inicial, colocando as nossas vidas diante do Senhor, de maneira que Ele venha poder falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas em tempos tão desafiadores, assoladores. Nós precisamos verdadeiramente recorrermos ao Senhor. Oremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, pela semana que se inicia, pela uma que acaba e outra que começa, Deus. Nós louvamos ao nome do Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo amparo do Senhor, pelo sustento do Senhor em nossas vidas. O Senhor não tem deixado faltar nada nas nossas vidas, Deus. Eu creio. Rogamos para que nessa noite o Senhor venha falar às nossas vidas, venha ministrar a tua palavra, o teu querer sobre nós, Deus. Que aqui os irmãos e irmãs, colegas de suas casas, venham ter um tempo bem agradável na presença santa e admirável do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sua leitura inicial está no Salmo 77. Quero te convidar a ler comigo. Vai estar projetado aí para você acompanhar. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que não posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, Salmo de Asaf, aqui, mudou-se a destra do Altíssimo, recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade, considero também nas tuas obras todas e cogito todos os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribomar do teu trovão ecoou na redondeza. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Louvemos ao Senhor com cânticos também. Boa noite, irmãos. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Você aí no seu lar, onde nós podemos convocar, pedir ao Senhor que Ele se faça presente no nosso meio, onde nós entregamos aquilo que nós temos de melhor oferecer ao Senhor. Então, erga a tua voz, se concentre diante do Pai e entregue tudo aquilo que você tem de melhor. Entregue todo o amor que você tem aos pés do Senhor,
nesta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer ao nosso Jesus. Amém? Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Nós te adoramos, Deus. Tu és o ar que nós respiramos, Pai. Tu és o
Deus vivo que desceu do céu, Deus. Tu és a minha canção, Tu és o meu louvor, Deus. Nós Te adoramos, Pai, nós Te engrandecemos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja engrandecido neste lugar, Deus. Santo, santo, santo és o Senhor, Deus. Santo, santo és o Senhor. Pai, nós sabemos que em Teus braços, Deus, nós estamos seguros, Pai. Pai, nós sabemos que em Ti, Deus, nós podemos confiar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Tu és o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Tu és o meu descanso. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, tu és o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Tu és o Senhor, porque grande é o Senhor, Deus, e nós confiamos em Ti, Pai. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro Deus como o Senhor. Habita no nosso meio, está acima de nós, Deus, e nós engrandecemos o teu nome. Nós nos rendemos diante do Senhor, Pai, para te glorificar e te honrar, Deus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de engrandecer o teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de estar diante do Senhor, Deus. Receba nosso louvor, a nossa adoração. Nós cantamos, Pai, entregando tudo, Pai, que nós temos ao Senhor. Um dia o Senhor nos amou primeiro e nós queremos retribuir esse amor, Deus. Nós queremos dizer ao Senhor que nós também te amamos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, seja engrandecido neste lugar. Amém. Amém.
Fardos levados ao Calvário. Convido você a acompanhar a leitura bíblica para o nosso sermão expositivo de hoje. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 até o 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 6 até o 11. Diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Fardos levados ao Calvário. Salmo 68, versículo 19, nos diz que bendito seja o Senhor, dia a dia Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Na relação dos homens com os deuses pagãos, você vai perceber que cada adorador, que cada persona deverá então carregar o seu próprio Deus. As imagens, elas não possuem pé, mas não andam. Aliás, elas têm pés, mas não andam. Elas têm braços, mas não conseguem carregar ninguém. Os ídolos que devem ser transportados pelos homens, diferentemente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia é quem carrega os crentes, é quem leva os cristãos. Não apenas leva todos os crentes, mas Ele também leva os fardos, todas as dificuldades. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, porque Deus é a nossa salvação. Como nós precisamos entender tamanha verdade, que nós não somos capazes de carregar os nossos fardos, nós não vamos conseguir chegar ao final da nossa trajetória se em nossas costas tiver bagagem. Nós não vamos chegar, nós não vamos concluir. E o apóstolo Pedro, nesse bloco aqui, ele vai nos trazer pelo menos 4 coisas que nós precisamos enxergar quando vamos levar os nossos fardos ao Calvário, ou seja, quando vamos levar os nossos fardos aos pés de Jesus Cristo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra é a dificuldade que nos confronta. O apóstolo Pedro, ele escreve esta epístola cerca de 65 anos depois de Cristo, um pouco antes da grande perseguição causada pelo imperador Nero, no qual ali muitos cristãos foram presos, foram devorados por leões e muitos deles se tornaram mártires. É nessa época que ele escreve as suas 2 epístolas, a primeira e a segunda epístola de Pedro. E cada capítulo, especialmente aqui da primeira carta de Pedro, é um aviso sobre o sofrimento inerente na vida cristã. Todos deviam saber, e o apóstolo Pedro aqui passa a alertar esses irmãos, passa então a mostrar
a eles o caminho, como é servir a Deus e como é servir a Deus passando pelas perseguições, como é servir a Deus a despeito das grandes dificuldades. Olha o que ele diz no versículo de número 8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para tragar. A resposta à pergunta de onde vem boa parte do nosso sofrimento, certamente eu digo sem medo de errar que a resposta é o inimigo das nossas almas, é Satanás. Você lê o livro de Jó, você vê que lá Jó então faz grandes questionamentos, mas por que Deus? Mas por que Deus? Como, na verdade, quem estava causando, apesar do Senhor ter permitido, o grande causador dos males na vida de Jó foi diabo, foi Satanás. Se você vê o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer do espinho na carne, um mensageiro de Satanás que esbofeteava aquele homem. Veja, não apenas Satanás, mas veja o versículo de número 7, você vai ver o apóstolo Pedro trabalhando a ideia da ansiedade, toda a vossa ansiedade. Aqui a gente tem ansiedade cognitiva, temos ansiedade física, emocional, comportamental, e a ansiedade afeta todas as áreas da nossa vida. Ela afeta o que pensamos, como pensamos, afeta os nossos corpos, afeta as nossas emoções, afeta a maneira como nos comportamos diante de diversas situações. A pergunta é: Deus se importa com a nossa dificuldade? Deus se importa com a nossa ansiedade? Você sabe, se eu e você estivéssemos no controle da nossa vida, com certeza nós não iríamos passar por dificuldade alguma. Coisas difíceis não nos aconteceria, não nos acompanharia. Ninguém aqui causaria os seus próprios sofrimentos, mas o Senhor está atento a tudo isso, está presente. Pedro vai dizer: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. O cristão deve deixar todas as suas ansiedades nas mãos de Deus, embora seja uma dificuldade que nos confronta, que vem ao nosso encontro. Quando não é as dificuldades, as ansiedades que a vida traz consigo, é o inimigo das nossas almas que está ao derredor, procurando de todas as formas nos atingir, procurando com todas as suas ferramentas nos fazer cair. Aliás, é nos devorar, é isso que ele quer fazer conosco. Mas quando nós entregamos tudo ao Senhor, nós então descansamos. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá, conforme Salmo 52, versículo 22. Quando nós entendemos essa verdade, nós vamos aceitar confiadamente e pegando as palavras, o gancho delas do apóstolo Paulo, Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, que amam ao Senhor e andam segundo o seu propósito. Nós vamos parar, pensar, falar: olha, embora tamanha grande dificuldade venha ao meu encontro, me confronta diariamente, eu preciso ir para os pés do Senhor. Eu preciso ir para o Calvário, levar os meus fardos ao Calvário. É lá que é o meu lugar. Lá é onde eu melhor poderia estar. Uma outra coisa que Pedro nos mostra, além da dificuldade que nos confronta, é a graça
que nos revigora. Veja o versículo de número 6, que vai, no finalzinho, a parte B dele vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa, ou seja, debaixo da poderosa mão de Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano. Nós somos uma igreja cristã evangélica de cunho mais reformado, portanto, nós acreditamos na soberania do Senhor, nós não duvidamos da sua capacidade de fazer milagre, de fazer as coisas acontecerem. Nós não duvidamos de sua capacidade de poder, então, fazer mudar as coisas. A problemática não é essa. Os nossos questionamentos, muitas vezes, giram em torno da seguinte pergunta: Ele quer mudar as coisas? Essa é a pergunta que sempre paira sobre nós. Ele quer mudar? Ele quer trabalhar? Ele quer fazer isso? Então, quando nos inteiramos, quando ficamos debaixo da poderosa mão do Senhor, nós deixemos, então, de lado, nós vamos abandonar tudo aquilo que, de certa forma, nos deixa inseguro, porque o Senhor nos conforta, nos alimenta. Versículo 5 vai dizer que o Senhor, Ele dá graça aos humildes. E se você descer o versículo 10, aqui está o ápice onde Pedro fala da graça, vai dizer: depois de ter sofrido um pouco, o Deus, olha para isso, irmãos e irmãs, veja bem, o Deus de toda a graça, Ele se importa com você. O detentor da misericórdia, do amor, da graça, Ele está ativamente olhando para você. Caro irmão, caríssima irmã, Deus nos amou com um grau de amor imensurável, ou seja, que nós não vamos conseguir visualizar ou entender, incomensurável, que não tem limites. Olha só que amor! Você vai à cruz, você vai ao Calvário, você vai à crucificação, e o que você vê quando você chega diante disso? Você vai ver o amor de Deus por nós, é isso que você vê. Tão grande amor. Deus nos amou. Você vê o amor de Deus por nós ao ponto de não poupar o seu próprio filho. Ele derrama toda a sua ira em seu filho por amor a mim, por amor a você. E é uma resposta ao nosso questionamento. Deus se importa? É claro que Ele se importa e muito. A graça que nos revigora, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Nós confiamos em Jesus para nos livrar ou para nos perdoar de nossos próprios pecados, mas em relação às nossas provações, em relação às nossas próprias lutas, parece que nos falta um olhar, um entendimento melhor daquilo que Deus pode fazer. Mais uma vez, aquele que é o detentor de toda a graça, de todo o amor, de toda misericórdia, Ele quer nos revigorar, Ele quer nos renovar quanto à graça. A graça do Senhor, ela antecede tudo começa pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos coloca de pé, é a graça de Deus que nos faz ir até Jesus, que nos faz ir até o Calvário e deixar ali, portanto, as nossas cargas. O que eu faço com as minhas provações? O que eu faço com os meus sofrimentos? Olha, eu digo a você que
é um dever seu deixá-los de lado, porque você não vai conseguir romper com as suas provações, porque você não conhece o amanhã, porque você é um ser limitado, você é um ser pequeno, você é um ser mortal e não resta mais nada para você, a não ser entregar os seus fardos ao Senhor, porque tudo que você precisa é Jesus. E se Jesus e a sua graça são suficientes, o que mais nós precisamos? Nós temos essa graça em Jesus que nos revigora, que nos alimenta, que nos coloca para cima. Não fique sofrendo. Não lute sozinho. Leve todos os seus fardos ao Calvário. Leve todos os seus fardos aos pés de Jesus Cristo. Não apenas Pedro viu a dificuldade que nos confronta, não apenas Pedro viu também a graça que nos revigora, Pedro viu um estilo de vida que nos molda. Quando vamos levar os nossos fardos ao Calvário, há um estilo de vida que nos molda. Uma terceira coisa aqui, olhe o início do versículo 6, o verbo inicial, você não irá gostar muito, tampouco eu. Ele começa com o verbo humilhar-se, versículo 6. Humilhai-vos, humilhe-se. Paulo está dizendo a você aqui nessa noite que você não pode carregar esse fardo, você não deve carregar este fardo. Nós estamos em um reino debaixo da tutela do Senhor. E nós devemos, então, prestar a Deus toda a nossa obediência. Mas nós bem sabemos que nós não somos especialistas em curvar. Nós não gostamos de baixar a nossa cabeça, mas diante do Rei dos Reis, você e eu devemos nos curvar. Essa que é a ideia do humilhai-vos. Humilhe-se. Você tem que dizer, eu nada tenho em minhas mãos. Você deve chegar com as suas provações, com as suas ansiedades, com os seus sofrimentos. E o que você deve fazer? Você deve pegar todas essas três áreas, pegar uma caixa, embrulhar tudo e entregar, colocar um laço e entregar para Jesus. É isso que você deve fazer. Lance o seu fardo sobre o Senhor. E Pedro sabia muito bem a ideia do deixar o orgulho que não nos deixa ter uma vida de humilhação perante ao Senhor. Quando os discípulos de Jesus estavam em Cesareia de Filipe, quando Jesus então disse aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém para que ele pudesse então ser crucificado. Você lembra o que Pedro disse em Mateus 16, versículo 22? Diz o seguinte: e Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Para Pedro era um absurdo o Senhor ter que ir para Jerusalém, era um absurdo o Senhor ter que morrer, mas era preciso. Ali todo o orgulho da humanidade, todo o pecado foi levado cativo na cruz do Senhor. Só serviremos melhor a Deus quando picarmos, quando estourarmos, o balão. Lembra o balão, um gás hélio? Mas você precisa estourar o balão do orgulho, que impede você de se humilhar, de se curvar, de estar debaixo da vontade e do querer de Deus. Somente assim você vai servir ao Pai com toda a sua força, com muita alegria. Por isso que é um estilo de vida que nos molda. Ninguém consegue
ter uma vida de total dedicação a Deus, exemplar na igreja, na família, na faculdade, no trabalho, com os amigos, sem que este tal esteja totalmente dobrado, com os joelhos e a alma dobrados perante ao Senhor, em face de toda a sua glória, a sua grandeza e o seu poderio, onde homens e mulheres reconhecem que somente o Senhor tem o poder. Um estilo de vida que nos molda. Que estilo de vida tem moldado a sua vida? Tem te transformado? Quando alguém olha para você, o que vem? O que vem? Alguém que é guiado por Deus ou alguém que é guiado por si próprio? Alguém que pensa apenas em seu bel prazer, os seus próprios interesses? Este sim é alguém orgulhoso, que quer fazer as coisas acontecerem ao seu modo, do seu jeito, mas quando as nossas vidas elas são entregues ao Senhor Jesus Cristo, a coisa ela precisa mudar de rumo. Como o apóstolo Paulo vai dizer, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Toda a minha vida é canalizada para a glória do Senhor. Um estilo de vida que nos molda, que o estilo de vida do Senhor possa moldar a sua vida diariamente. Abandone toda a sua altivez de alma, de espírito e reconheça que você é dependente do Senhor, que sem Ele você não pode chegar a lugar algum, sem Ele você não pode fazer nada, como Jesus vai dizer em João 15 aos seus discípulos ali, sem mim nada vocês podem fazer. Fora de mim vocês estão fadados ao fracasso. Reconheça isso, reconheça, se humilhe, entre debaixo da visão, do senhorio do Senhor. Nós gostamos muito da ideia de Jesus ser o nosso Senhor. Aliás, ser o nosso Salvador, de alguém que nos salva, que nos justifica, que nos justifica, que vai nos remir de todos os nossos pecados e vai nos levar ao céu. É o Salvador. Mas a ideia de Senhor, ela é um pouco difícil para muitos. A ideia de Senhor é que Ele é o nosso dono, que Ele faz o que Ele bem quer de nós. Ele é quem governa. Nós não temos mais vontades. Interessante isso, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a nossa vontade, ela é boa, desejável, mas não é perfeita. Não é perfeita. Que o Senhor venha te abençoar, te dar paz, graça para você levar os fardos a Ele. Não somente uma dificuldade que nos confronta, temos a graça que nos revigora, temos um estilo de vida que nos molda e, por último, temos a glória que nos aguarda. Versículos 10 e 11, quero ler com você novamente. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória, guarde isso, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, o Senhor não nos chamou apenas para a conversão. O Senhor não nos chamou apenas para a regeneração. O Senhor não nos chamou apenas para a justificação. O Senhor não nos chamou apenas para a santificação. Ele nos chamou também
para a sua eterna glória. O Senhor Jesus vai dizer: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Você vai se lembrar da oração sacerdotal de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, quando o Senhor está ali no cenáculo, e ali ele faz uma oração, que vai dizer: Pai, desejo, uma parte dessa oração, Pai, desejo que aqueles que o Senhor me deu estejam comigo, onde eu estou, para que vejam a minha glória. Como é bom saber que, apesar dos pesares, das dificuldades, dos grandes enfrentamentos, das gigantescas lutas que nós enfrentamos, a perseguição que nos sobrevém, são coisas difíceis demais, mas o que me faz olhar com uma ótica esperançosa é que tem algo melhor para nós no porvir, uma glória que nos aguarda. Um dia nós estaremos com o Senhor, Ele foi preparar uma morada, todos nós estaremos juntos ali. Ali nós veremos o Senhor face a face, somente lá nós vamos desfrutar. Pensa comigo, meu irmão, minha irmã, que coisa maravilhosa será quando nós estivermos participando ali, experimentando a doce presença de Jesus e do Pai para sempre, eternamente. Nós não mais seremos impedidos de poder estar naquele lugar. Não é bom quando a gente está num culto, cantando, tem uma pregação maravilhosa, a gente sai dali animado, nas nuvens, ou até mesmo no seu quarto, ou no lugar que você está orando, lendo a Bíblia, e aí ali você se maravilha. Mas são pequenos pedaços que nós participamos, não é, irmãos? A maioria da nossa caminhada, embora com o Senhor, é cheia de percalços, de coisas que nos fazem fraquejar. Mas um dia, tenha isso em mente, um dia você estará na glória. Há uma glória que te aguarda e o Senhor está lá de braços abertos nos esperando. Por isso, quero te desafiar já para a nossa conclusão, a não levar a vida cristã com peso desmedido, desnecessário. Você e eu devemos pegar os nossos fardos e aproveitar a presença de Jesus conosco. Lançai a Ele toda a vossa ansiedade, tudo aquilo que nos afadiga, e vamos com o Senhor. Você acha que o Pai não ouve as orações do seu Filho, Jesus? Ele está lá, tudo tem sido preparado da melhor forma possível. Esteja atento, esteja alegre, você não está só. Enfrentamos uma pandemia, um tempo muito difícil mesmo, mas nós temos o Senhor ao nosso lado para nos proteger. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, não esqueça disso. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele te dê o contentamento e o sustento para você viver a vida, até que o Senhor volte para nos buscar, ou até que a morte te alcance e você reine com Ele para o resto da sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.